Bem-vindos ao Linkcast, o canal que conecta você ao futuro. O meu nome é Tamires. Bem-vindos, o meu nome é Rômulo Ribeiro e nós vamos trazer com o Linkcast para você o que há de mais moderno em tecnologia e conectividade. E falando em conectividade, o nosso convidado hoje veio bem a calhar com essa palavra, né? Sem dúvida. Hoje a gente está recebendo o Rodrigo, lá da Intelbras, que construiu o projeto de um dos eventos que são mais tradicionais aqui em Belo Horizonte. Verdade. E olha, só de lembrar daquele cheirinho. O Expo Cachaça, ele teve sua 32ª edição nesse ano e ele foi um sucesso. E foi um projeto da Multirede junto com a Guido Networks e a Intelbras que possibilitaram toda a rede de Wi-Fi interna para a administração e para as máquinas de cartão do evento, transformando ele realmente no sucesso que ele sempre é. Perfeito, perfeito. Com essa conectividade Wi-Fi, tudo fluiu de uma forma muito transparente, tanto para o usuário que estava utilizando aquilo administrativo, quanto para o próprio cliente, né? A experiência de comprar usando uma rede Wi-Fi rápida e ágil na aprovação dos seus créditos e das suas compras. É, e vamos chamar então o Rodrigo para bater aquele papo e trazer todo esse projeto para gente em primeira mão. Rodrigo tá aí? Bem-vindo! Tô sim. Obrigado, é um prazer estar com vocês aí, Tamires e Rômulo. Principalmente nessa parte de conectividade, a gente falar um pouquinho, né, de o pessoal entender, até para a gente poder mensurar o que vai ser, né, o mundo, né, dessa parte de comunicação, né, é interessante para a gente passar um pouquinho do nosso conhecimento e também mostrar o que a Intelbras tem para oferecer aí para vocês na parte de comunicação. Vamos falar um pouquinho da Expo Cachaça, né, que foi um projeto que o integrador solicitou um apoio da Intelbras, né, para a gente poder desenvolver junto para mostrar o que é para melhorar essa parte de comunicação ali nos eventos. Acho que é bem bacana a gente mostrar como que foi feito esse projeto. E como essa evolução das redes híbridas, elas estão impactando o mercado atualmente? Rodrigo, você pode falar um pouquinho sobre isso com a gente? Se hoje em dia a gente não quer ficar mais preso, né? A gente quer ter mais mobilidade, né? Tudo, então a gente acaba saindo numa rede que era uma rede cabeada, né? A gente está indo numa rede cabeada e hoje em dia a gente está evoluindo para uma rede que faz com que a velocidade, cada vez a velocidade vai aumentando, mas aqui o Wi-Fi ou uma rede 5G consiga acompanhar uma rede cabeada. Então a gente está fazendo aquela mescla. A gente não pode ficar mais preso só em uma tecnologia. Então a gente tem várias outras opções para que a pessoa tenha mobilidade, que ela possa utilizar algo em nuvem, né? Que hoje em dia a gente utiliza, a maioria dos dispositivos já estão em nuvens, né? Então a gente utiliza mais agora nossos dados em nuvens, então a gente precisa ter um equipamento que acompanhe essa mobilidade. Então hoje em dia a gente está trabalhando mais com essa parte híbrida, né, saindo um pouco mais daquela parte que só cabeamento, passando um pouco mais para o Wi-Fi, e daqui a pouco a gente está ali no 5G ali, que é uma rede que vai ser uma rede que vai revolucionar a parte mesmo de mobilidade, né? Então a gente vai conseguir ter servidores longe, software que a gente não precisa mais estar fisicamente dentro de um servidor, pode estar em nuvem, então já muda bastante essa parte de tecnologia, né? Vai É, ajudar bastante. Rodrigo, se você me Uhum. permite, o que a gente tem visto no mercado, de um modo geral, e isso é muito importante se mencionar, é que as corporações, de um modo geral, elas estão adotando redes híbridas porque elas estão buscando o melhor em cada área. Vamos dizer assim, Sim. hoje, quando eu falo de informações sensíveis de uma corporação, ainda o TI, né, o setor responsável por trabalhar esse tipo de informação, ele tem optado nessas áreas por usar meios físicos, ou seja, uma rede cabeada, seja ela ótica ou seja ela metálica. Mas quando você parte para outros segmentos, e aí eu posso dizer de cadeira, por exemplo, na indústria, você tem áreas que você tem a necessidade vital de estar trabalhando com um sistema sem fio, onde você possa ter uma abrangência maior, você possa conseguir alcançar distâncias maiores e através das novas tecnologias com velocidades e throughput maior. Isso é muito importante. Mas para isso tudo acontecer, é fundamental dizer que tem que haver o casamento de toda a estrutura. E quando eu falo casamento, eu falo de produtos de alto nível,
fornecidos através de um fabricante de renome nacional, distribuidores como a Multirrede que conseguem colocar isso no mercado e trazer para o mercado a informação trabalhada, para que ela seja aplicada de uma forma real e, obviamente, a integração, parceiros bem treinados para executarem isso certo. Então eu falo que a Expo Cachaça ela foi um conjunto disso tudo. Ela trouxe o melhor do hardware, junto com a melhor forma de empregá-lo que a integração utilizou, né, e obviamente com a melhor experiência do usuário que estava em campo lá, utilizando essa tecnologia. É isso. O principal que Hum, a gente desculpa, o pode falar. principal mesmo é ele entender que o usuário final que vai dar aquela informação para você de como foi, né. Então, não adianta a gente fazer com tecnologias avançadas, chega no usuário final, não corresponde, né. Então a gente precisa ter um equilíbrio. Falar: "Vamos montar um projeto adequado para aquilo que está solicitando". Não ser algo acima daquilo, nem muito abaixo, então tem que ser algo um equilíbrio dos 2. Então conta pra gente como é que foi esse projeto, desculpa te cortar, Tamires e Rodrigo, conta pra Sim. gente um pouquinho do Aham. que foi a composição do projeto em matéria de equipamentos, de solução implantada. Uhum. O principal, o que a gente precisa entender em um projeto, entender qual que é os dispositivos que vão utilizar naquele local. Então, Uhum. primeiro, fazer um levantamento de quantidade de dispositivos, saber que tipo de antena que ele utiliza, né, então, qual que é a frequência ali, é 2.4, então vamos trabalhar com equipamentos ali que tenham uma conexão melhor com 2.4. Entender também que a altura da instalação do equipamento, como que é o ambiente, né, a infra ali do local, entender qual que é a altura que a gente vai instalar o equipamento, o que pode causar interferência lá no local, entender aquele local, quais são os impactos do local, tem algo que vai ter espelhamento, algum equipamento que cause algum tipo de ruído atrapalhando a frequência. Então a gente faz esse levantamento, entende qual que é o melhor equipamento ali, que não vamos colocar um equipamento que seja exagerado, mas a gente precisa ter uma redundância. Então a gente coloca um equipamento que tem as duas redes, mas ele pode atender o outro projeto. Então a gente monta um escopo mais ou menos do que é. A gente faz no simulador como que vai ficar a parte da radiação do local, para ver se não tem nenhum tipo de interferência, se o sinal, a potência do sinal vai chegar no local que ele precisa, e a gente faz a monta quantidade de equipamentos local a local e, e, e faz os testes para entender se o equipamento ele vai alcançar, porque uma coisa ter o AP mandando a informação, né, e só que o dispositivo não conseguindo se conectar, porque a antena do equipamento ele do PDV, da maquininha de cartão, ela pode ser que ela tenha uma antena um pouco mais simples, então ela acaba tendo ela não consegue se conectar num equipamento muito longe. Então a gente tem que entender que o AP ele tem que ficar próximo do equipamento. Então a gente montou todo esse cenário e, e passou para ele qual que é o equipamento ideal. O AP, nesse local vamos colocar um AP 3000 AX. Ele tem uma antena 2.4, mas a antena 2.4 dele tem um DBI maior. Então vamos colocar esse equipamento. Vamos colocar o AP 360. Ele tem uma potência maior para pegar aquele PDV que está bem longe, que ele não consegue se conectar. Então a gente pode colocar o AP 360 nesse local. Então a gente monta todo o cenário de equipamento para que seja um local que não atrapalhe outros equipamentos que estejam no local. Então a gente monta todo esse cenário para poder passar o melhor cenário possível para os clientes. Então ele não vai ter problema de conexão, se ele desconectar, ele vai conectar em outra PC tranquilamente. Então ele vai poder fazer a movimentação, ele tem aquela liberdade de andar por vários equipamentos, desconectar e conectar em outro equipamento sem problema nenhum, sem pedir senha, nada. Então é isso daí que a gente monta praticamente um cenário que foi feito para a Expo Cachaça. Então é muito importante, Rodrigo, a gente mencionar um fato, e eu convido você que está assistindo aí esse Linkcast a
visitar a multirrede, se cadastrar no site da multirrede para obter os melhores treinamentos do fabricante para a utilização correta da tecnologia. E quando eu falo isso, vocês viram o Rodrigo falando, o nível de variantes que podem interferir num projeto e na qualidade da solução que foi implantada, e você só vai conseguir fazer isso corretamente se você tiver uma capacitação técnica para que isso aconteça. Então, a Exatamente. multirrede está Uhum. disponibilizando para todos os seus clientes que estão assistindo o nosso Linkcast treinamentos com o fabricante para que vocês se aprimorem, para que vocês consigam desenhar soluções corretas. Nem só clientes, né. Se a pessoa quiser chegar a conhecer a multirrede, existe uma agenda de treinamento onde ele consegue se cadastrar, não precisa ser cliente, mas o bom é que já conhece a multirrede, tudo aquilo que ela tem a oferecer, e com certeza de lá ele sai cliente, viu. Então, para você construir o seu projeto e não ficar igual quando você vai no estádio e ninguém consegue receber uma mensagem, passar uma informação, quando você vai num show e quer fazer uma chamada de vídeo e lá não consegue ser efetivada, mesmo que o sinal do Wi-Fi esteja alto, você tem que aprender a utilizar a tecnologia de forma correta. E o Rodrigo vai falar um pouquinho mais sobre isso, não é, Rodrigo? Sim, sim, é claro. Gente, até para a gente, vamos falar num cenário residencial, né? Vamos mostrar para vocês que às vezes o cliente ele diz que o equipamento, olha, não funciona, meu equipamento não funciona, é, só funciona na sala ou só funciona no quarto. A gente, a gente tenta entender ali que o local que existe vários fatores para que aquilo ali não funcione. Às vezes nem é o equipamento, tá julgando o equipamento, colocando, mas e sim o ambiente dele, né? Às vezes a pessoa coloca o access point atrás de uma TV, já complica um pouquinho mais, né? Às vezes ela coloca num local que não é adequado, né? Embaixo da cômoda ou um lugar escondido, ou mesmo ele tem uma sala que tem muitos espelhos e acaba colocando o access point lá porque é sinal, né? É sinal, a radiação, aquilo ali vai bater nos espelhos e vai refletir, vai dar interferência, ele vai fazer interferência nele mesmo, né? Então isso aí são vários fatores que a pessoa precisa estudar. Você vai fazer um projeto no hotel, analise se é necessário fazer a instalação dos APs no corredor. Porque o corredor, se você for ver, ninguém fica no corredor com notebook ou com o celular. Eles ficam dentro do quarto, né? É. Então, às vezes a gente chega em alguns hotéis, a gente olha assim, tem o AP no fundo do corredor, não tem ninguém lá no corredor, naquela parte do corredor. Ah, tem um banheiro, tem um elevador, mas não fica ninguém ali. Por qual motivo o AP está ali? Então, o AP ele tem que entender que o dispositivo ele tem que ficar próximo das pessoas, próximo dos equipamentos. Não tem que ficar longe, né? Então, Isso. quanto mais próximo, pode Desculpa, falar, desculpa desculpa, te Ramon. interromper, Rodrigo, mas na verdade, olha só, para você ver, no dia a dia a gente vê tantas instalações feitas de forma errada e às vezes os clientes não estão Uhum. satisfeitos, mas não porque o produto é ruim. Eu vou repetir Não. novamente, num outro cast que nós fizemos aqui, eu falei a mesma frase. Muitas das vezes a gente não está usando o produto não é ruim, ele foi empregado de forma errada. Então, aquele produto não foi desenvolvido para aquilo, e você está tentando utilizar e obter o melhor dele, e você não vai conseguir. A Intelbras ela disponibiliza uma ferramenta para fazer essa pesquisa do ambiente chamada de Site Survey, não é isso, Rodrigo? Fala um pouquinho mais sobre isso, onde é que eles podem encontrar, e sobre um treinamento disso, a Multirrede ela pode disponibilizar um treinamento para ensinar a utilizar essa ferramenta. Certo. Na verdade, a gente tem um equipamento, nesse caso, se precisar ir no local fazer o site survey, que é o ECHAL, né, o Sidekick. Então ele é um equipamento que a gente é como se fosse um notebook, uma malinha que você coloca no ombro e você começa a andar no ambiente inteiro. O que que ele faz? Ele tem 4 antenas, né? Ele tem duas antenas de 5 GHz e duas antenas de 2.4. O que que ele vai fazer? Ele vai ver todo o ambiente de como ele se encontra, né? Se tem alguma interferência, se ele vai pegar todos as redes que tem ao redor, então ele vai fazer toda a análise, né, do perímetro e vai passar para você assim, olha, o seu local está desse jeito. Se você colocar um AP aqui, ele vai ter interferência referente a esse equipamento, a esse equipamento e a esse equipamento. Então você consegue ter uma análise mais detalhada, uma análise mais profissional do local,
para saber onde você vai instalar os access points. Não adianta você querer colocar um access point dentro de uma sala onde só tem, onde tem vários, com vários vidros, né? Então, ali o access point ele vai ficar preso ali dentro, quem estiver fora não vai conseguir ter acesso. Então, você consegue ter uma noção do como fazer o dimensionamento, a análise do local. Esse equipamento, a gente, em alguns projetos, se solicitar, a gente vai no local, faz essa análise. Você pode falar comigo, a gente tem um pessoal responsável, fica em São Paulo, então de São Paulo eles conseguem ir para qualquer lugar do Brasil, né? Fica mais fácil, eles fazem a viagem, mas isso daí precisa ter tem que ser um projeto grande, né, para poder utilizar esse equipamento, porque tem locomoção local, então tem que ser um projeto que a pessoa fala, eu preciso de um apoio porque é muito equipamento, eu sei que vai acontecer, pode ser que seja que alguns access points não funcionem ali por causa de interferência, então a gente utiliza esse equipamento para isso, que é o site survey no local. E também temos, né, tem um projeto aqui, eu tenho a planta baixa dele, pode encaminhar para mim diretamente. Eu faço essa análise aqui, faço onde vai ser colocado cada equipamento, né? Entendo com o integrador, com a revenda, qual que é como que é a área lá para fazer essa análise, qual tipo de parede. Então a gente faz aquele primeiro projeto, né? Aquele esboço, aquele que a gente vai mostrar para o cliente ali para fazer uma apresentação, algo mais profissional, a gente manda para ele para fazer essa análise, qual que é os access point que vai colocar no local, modelo. Então a gente tem essa aí. A gente usa o software aqui, Ecarral. A gente sabe que se a empresa quiser comprar esse software, ele pode comprar, só que é bem caro. Então, mas a gente faz esse serviço para ele não ter esse custo do software, a gente faz essa análise para ele e entrega praticamente o projeto pronto ali para ele e com o apoio ali de vocês, da Multirede, aí, para eles poderem trabalhar ali o projeto já com mais tranquilidade. Então fica a dica, integrador que está desenvolvendo um projeto de grande porte, Sim, registre o projeto junto com a Intelbras e o distribuidor multirrede, principal, para que registro. você possa obter esse apoio do fabricante e do distribuidor para o melhor desenvolvimento do projeto. Perfeito? E focando, Rodrigo, no projeto do Expo Cachaça, foi utilizado a rede Wi-Fi para poder as maquininhas de cartão. Então, fala um pouquinho para Certo. gente sobre toda essa parte da tecnologia de encriptação que é utilizado pelos aparelhos da Intelbras e como isso promove a segurança dessa troca de dados. O equipamento da Intelbras, a gente tenta fazer o equipamento já com a tecnologia de segurança adequada já no mercado, né? E então a gente tenta sempre estar evoluindo ali para não ter a parte mais de segurança, principalmente você vai utilizar um WPA2, que ele acaba utilizando 128 bits. Quanto mais você usar um WPA3, ele utiliza 256 bits, quanto maior a segurança. Então, a gente tem nos equipamentos todos a opção de você utilizar radios, que ele pode fazer a autenticação por fora, né? Então ele vai utilizar radios, ou pode utilizar o Captive Portal, né? Que também, mas nas maquininhas, a principal, porque a maquininha ela já tem a parte de segurança dela, ela precisa ter ser compatível, né, com o que já tem ali. Então a maioria das vezes utiliza o WPA2 ou WPA3, né, que já são a parte de segurança mesmo, que eles fazem a conexão para que não tenha perda de dados ou mesmo a parte de segurança para que não haja alguma invasão, algo assim. Já utilizando essa tecnologia WPA3, que é hoje que a gente utiliza mais para esse tipo de equipamentos. Essa é uma pergunta constante, Rodrigo, que a gente ouve no mercado, exatamente a preocupação dos clientes com a segurança dos Uhum, dados que estão sendo trafegados numa rede sem fio, tá? Então é importante que o cliente entenda que não só o projeto tem que ser bem feito para que a informação vá e volte com qualidade, mas que também seja muito bem feito para que ela vá e volte com segurança, né? Então eu acho que esse segurança, isso mesmo. conjunto de fatores é que provê. E no caso das operadoras de cartão é óbvio, né, você está trabalhando com um sistema em nuvem também, onde tem uma nova checagem de segurança durante o processo de transação, Sim, né, mas o mais importante é, na montagem que foi feita do Expo Cachaça, a qualidade do sinal e a qualidade da segurança do que está sendo trafegado ali dentro. Dali para frente, aí é uma tecnologia que quem é responsável é a operadora, né, as operadoras dos cartões, né? é, é Seria isso isso mesmo, mesmo. né? A parte de infra ali, a gente coloca sempre bem
frisado que precisa ter um switch, né? Um switch ali com a parte de segurança ali para que não tenha nenhum vazamento de dados. E dali para frente a parte da internet segura, já está segura ali, criptografada, já as informações criptografadas vai passar pelo switch. Se tiver um firewall, melhor ainda, que ele vai fazer a Uhum. parte mesmo de para não ter nenhum tipo de problema. E o restante dos dados passou por ali, vai direto mesmo para a operadora, né? Criptografada, lá eles fazem a Uhum. criptografia e é bem tranquilo, não tem problema. Hoje em dia, essa parte assim de segurança de cartões tá bem, tá, tá assim, bem mais tranquilo do que antigamente. Então, hoje em dia, a gente já tem uma parte de segurança mais confiável. É, Uhum. e o que que destaca hoje nos equipamentos da Intelbras sobre essa parte de segurança e também da velocidade de dados? Quais são as tecnologias mais fortes nesse quesito? Que estão A parte disponíveis. a segurança que a gente que nem, eu tinha, que nem eu falei, né, a gente está dentro, assim, da parte de, eh, segurança de dados LGPD, né, então que é bem importante a gente dizer que a gente que o cliente se conectar num access point da Intelbras, ele vai ter a segurança lá dos dados dele, né, do LGPD, vai ter a gente sempre coloca lá no manual que essas informações estão corretas, dentro dos termos, seguindo as normas lá da Lei Geral de Proteção de Dados. Então a gente não tem problema nessa parte e cada vez mais, quando a tecnologia vai avançando, vai ser um Wi-Fi diferente, a gente sempre vai seguindo a parte de segurança junto, né? Então, se tem um estudo de uma nova tecnologia, vai ter uma nova na parte de segurança. Vamos ter que trabalhar para que a gente tenha o último lançamento da parte de segurança ali para acompanhar esse projeto. Na parte de velocidade, que nem a gente viu, cada vez mais exige mais velocidade, eh, porque a gente praticamente está conectado em tudo, né? Equipamentos de IoT, né? Então a gente tem equipamentos que estão muito mais exigente, eh, mais tudo em nuvem, né? Então tudo que a gente vai fazer agora é em nuvem. Então a gente assiste um vídeo em nuvem, a gente tem software em nuvem, a gente tem a parte de bancos, né? Então tudo que a gente vai utilizar, os dados, utiliza em nuvem. Então o Wi-Fi 6 ele veio para acompanhar o crescimento desses dados em nuvens, né? Então vão crescer, vai aumentar a velocidade, então ele já tem aquela conexão Wi-Fi 6, que ele já consegue ter uma mobilidade maior e que ele não precisa perder na qualidade de velocidade. Hoje em dia você pode pegar o Wi-Fi 6 aí tem velocidade bem mais altas do que o Wi-Fi 5. O Wi-Fi 5, que a gente chama que é o Wi-Fi AC, né? E o Wi-Fi 6, que é o Wi-Fi AX, né? Que mudou para coloca esse nome. Então a gente já tem uma velocidade maior e com a vinda do 5G a gente vai ter uma mobilidade muito maior, uma qualidade de, de dados também, né? Que o 5G ele vai conseguir alcançar locais mais distantes, né? Então você vai ter locais que vai que a pessoa vai criar uma rede prioritária, numa rede local dela, que a empresa pode ficar com 5G com uma rede local dela. Então ela não vai precisar ter cabeamento, ela utiliza o 5G, os equipamentos sendo 5G, ele vai se conectar, então vai facilitar. Ou ele pode colocar também um roteador lá que transforma o 5G para a parte de Wi-Fi e se conectar. Ele vai ter a rede dele local, que é bem bacana para ele poder trabalhar ali na rede mais segura dele local 5G. O que a gente pode perceber, Rodrigo, então, é que a Intelbras, junto com a Multirrede, ela tem uma ampla linha de produtos e opções para projetos. É isso que é importante ser Sim, frisado aqui. E por isso a importância de se capacitar e conhecer cada vez mais. A Multirrede, ela disponibiliza hoje em estoque para os seus clientes produtos dos níveis mais baixos aos níveis mais altos em tecnologia. E aí a importância de se conhecer cada um deles para aplicabilidade correta, né? É Do o que que a a gente já gente falou. precisa sim, né? entender que Desde a gente precisa entender que o mercado não tem tempo para perder, né? Velocidade hoje é a palavra-chave. E querendo ou não, se não tiver velocidade, se não for algo rápido, algo fácil, ó, fácil não, né, gente? Às vezes é complicado. Mas se não for algo muito rápido, o mercado perde. Exatamente. Todo mundo quer resposta ali na hora, quer uma internet rápida, ele quer que o processo da compra
ele seja rápido e efetivo, né. E Rodrigo, me conta então do Expo Hum. Cachaça, voltando ao termo que é a origem da nossa conversa, como foi o evento? Como foram essas informações? O que que você teve de feedback? Me fala um pouquinho para os nossos clientes para eles conhecerem. Assim, a princípio a gente montou o projeto lá para entender um pouco melhor, né, a gente teve apoio do Caio, acho que o Caio trabalha junto com vocês aí, né, e foi interessante porque as informações vieram daquilo que o parceiro ele tem que estar a fim de colaborar nessa parte, né, ele sempre tem que estar, bem a par do projeto, né, e a gente desenhou para eles e aquela premissa, né, do projeto de entregar ali com desenhado, com onde cada local precisava dos access points, eles fizeram a montagem do projeto e aquilo que a gente mais, informa que precisa ter uma redundância, né. Se tiver algum equipamento ali que der algum tipo de problema, precisa que outra suba no lugar. Então é isso que é o principal. Pra não dar nenhum tipo de problema, ter a redundância. O principal, deu algum tipo de problema, vai ter a segunda opção ali, né, principalmente no evento. No evento a gente é um tiro só, né, então vai lá, 3 dias de evento. Então a gente precisa que esses 3 dias fluam bem, então a gente precisa ter redundância. Agora você trabalha agora é um projeto um pouco mais longo, aí você já começa a trabalhar já adaptando aquela rede ali, já trabalhando, em cima disso. Então a redundância nesse projeto foi o principal, a gente ter a opção dele, se aquele equipamento não funcionar, ele tem um outro equipamento ali que vai funcionar, entendeu? Isso aí que é legal, ele tem aquela redundância. Então o principal fator do sucesso do projeto foi isso, foi a redundância no projeto da Expo Cachaça. É, e o legal é que todo o acompanhamento ele pode ser feito remotamente através de um aplicativo, né, Rodrigo? Sim, sim, ele tinha a opção de utilizar, fazer acompanhamento, né, o Wazify, ele conseguia fazer essa análise, ver qual que é as antenas que estavam ativas, quantas pessoas estavam conectadas ali no momento, se estava trafegando, né, então o acompanhamento é legal. Ter a opção de fazer esse acompanhamento junto com o Wazify é interessante, porque ele vai ter uma visão ali do projeto e de como tá, e não se preocupar tanto, né, de precisar ficar toda hora acessando o servidor, indo lá no local mesmo, então ele já consegue isso daí fazer remotamente ali dentro do servidor dele, ele ia conectando e deixando a tela ali, ele fazendo o acompanhamento, se algum equipamento estiver fora ou tiver algum tipo de interferência, ele consegue já ali na hora mudar a banda, trocar, diminuir a potência do access point, então ele consegue fazer todo esse acesso no equipamento. Então isso que é interessante fazer o treinamento, né. Precisa fazer o treinamento, porque a pessoa precisa conhecer qual que é as ferramentas que ele tem, né. Às vezes, ele não sabe que tem o aplicativo ou que tem o Wazify lá que dá para colocar no servidor, ele colocamos no standalone e o equipamento, ele fica toda hora acessando o equipamento, então, assim, mais trabalhoso, né, ficar acessando IP por IP, então já coloca tudo numa lista só, ele faz o acesso, ele configura todos iguais, coloca todos os SSIDs, na mesma rede, já limita a rede para que ninguém consiga acessar, somente os PDV, então isso daí facilita, e também para o integrador fica muito mais fácil, né, porque ele vai ter menos trabalho, né, ele vai poder se focar em outra coisa do que ficar, focado só na rede, né. Então ele pode fazer outras coisas que não precisa se preocupar, "Olha, já está ali, já estou acompanhando, não tem problema nenhum, consigo tirar um relatório, como é que está o andamento", depois no final apresentar para o cliente, "Ó, como é que foi o andamento, não tivemos problema, não tivemos nenhuma tipo de restrição ali". Deixa eu te falar uma outra pergunta, Rodrigo, essa me veio à mente agora. Quando a Uhum. gente fala de mais um tipo de serviço dentro da mesma rede, né? Quando eu falo de uma rede cabeada, eu consigo segmentar logicamente isso. Então, por exemplo, a operação de cartões passaria por um fluxo, a operação administrativa passaria por outro. Como funciona isso nas redes Wi-Fi hoje, nos equipamentos Intelbras? Eu consigo dividir esse caminho? É uma dúvida que muita gente me pergunta, porque, tecnicamente falando hoje, se eu fizer isso por cabos, eu consigo fisicamente ou logicamente segmentar essa rede. E no Wi-Fi, como que isso funciona?
É isso que é na parte de VLANs, né, que a gente cria aquela Isto. a VLAN de cada porta para que, seja segmentado ali, vai ser a parte de telefonia, vai ser a parte de rede no local mesmo normal, então a gente consegue fazer isso. No Access Point já é ele precisa ter um software de gerenciamento que ele vai determinar cada o que o AP vai fazer. Então ali ele vai fazer essa parte de VLAN, mesmo ele vai passar primeiro ali dentro ali do software ali, e ele vai encaminhar para o AP o que o AP vai disponibilizar, e ele que vai fazer essa gerência, né. Então a gente Vocês tem a têm um opção, treinamento do exec disso que possa desculpa, Rodrigo, sim. perdão. Não, Isso é pode uma falar. coisa muito importante, porque são dúvidas que são levantadas nos nossos clientes e eles precisam entender que é possível fazer, mas como fazer? E aí eu pergunto para Sim, sim. você, a gente teria condição de trazer isso no nosso Linkcast, um evento de treinamento ou até mesmo presencial, para que eles possam saber utilizar essa tecnologia da forma correta? Sim, eu acho que é interessante a gente tem os nossos instrutores, né, que já são preparados para isso, para dar treinamento um pouco mais didático, né, então para a pessoa conseguir acompanhar. Então acho que é legal a gente, chamar um instrutor para mostrar como que faz, desde a parte do switch, fazer a parte de VLAN do switch até a configuração do AP, certo. Então a gente pega, o instrutor, ele vai passar passo a passo. Hoje a gente está colocando, algumas aulas ali online. Eu acho que é bem interessante já começar naquela parte online para pegar, e depois o presencial, pegando o equipamento Uhum. em mão, fazendo a configuração, porque a gente aprende mais, parece que é a gente pegando no equipamento, entrando, fazendo um CLI ali, mexendo nele, fazendo a parte de configuração e mostrando e funcionando, né. Então E isso que é legal, a parte. você caiu num ponto muito importante, desculpa te interromper mais Aham. uma vez, Rodrigo, são Que isso. informações para os nossos clientes que são vitais. O sistema todo é composto por várias tecnologias. Quando eu falo do switch, eu estou falando de uma rede cabeada, que está alimentando uma rede Wi-Fi de informações lógicas. Então, é um conjunto que tem que ser todo projetado e configurado corretamente para se obter o melhor resultado da utilização da tecnologia. Perfeito? Isso mesmo, perfeito, isso mesmo. A gente começa lá desde do provedor, chegou com o pontinho ali, você vai montando ali, colocando ali um roteador de borda, um switch, ou um switch layer 3, e vai fazendo a configuração, e no final é o do cliente, né. Até o cliente ele precisa também ter vai se conectar na rede, ele precisa fazer aquela configuraçãozinha lá de colocar e conectar. Então tudo aquilo a pessoa tem que entender, tem que montar a parte entender a parte ali que a gente fala da topologia inteira, montar, saber configurar para chegar lá na ponta e entregar para o cliente corretamente. Então, ali, vamos lá, vamos começar começar ali, como é que chega a internet ali no principal, né, o link, vamos passar ali para o switch, pro roteador de bordo, pro firewall, aí então, isso daí tudo é uma sequência para que ele, lá na frente, ele entregue a melhor opção para o cliente, né, então ele precisa conhecer todo esse projeto, por isso que a gente eh, bate na tecla bastante, que a parte de treinamento é muito importante. Conhecer o produto. Pode ser que eu conheça de outra marca, mas da Intelbras tem uma coisa que é diferente, mas faz a mesma coisa. Então vamos lá, vamos conhecer qual que é o da Intelbras. É, então é muita informação, mas é necessária. Então por isso que a gente também tem essa parte do apoio, de vocês, né, da Multirede, e o apoio da Intelbras, que é importante para a pessoa poder fazer o projeto ali corretamente, né? Exatamente. E com esse mercado extremamente competitivo, um mercado que não para, o que é que você pode trazer para a gente um pouquinho sobre as previsões de crescimento e oportunidades nesse mercado das redes em Wi-Fi? Eu digo para vocês, a rede Wi-Fi sempre vai estar bem posicionada. Então, hoje em dia a gente pode ver, hotéis que hoje em dia que eles precisam ter uma rede Wi-Fi boa, porque a pior coisa, eu acho que vocês já passaram por isso, todo mundo acha que passa. Chegar no hotel com seu notebook e a internet está lenta. Eu acho que
não tem coisa pior do que Não dá você pra ficar sem fazer uma viagem, internet, né? não dá para ficar sem internet. Acho que a gente até, eu principalmente, eu chego e já fico olhando assim onde está instalados os dispositivos, falei, vixe, acho que eu vou sofrer um pouquinho nesse quarto. Mas é assim, é complicado. A gente entende que precisa ter uma mudança de tecnologia. Então, hoje em dia, a pessoa utilizar o Wi-Fi 2.4 não vai atender mais uma rede. Ele vai ter que colocar um Wi-Fi 5 GHz, ali já vai ter que mudar. Ele já utiliza uma rede muito mais, que seja mais sobrecarregada, vai ter que um Wi-Fi 6, pelo menos, ali, para atender a demanda dele, principalmente na área corporativa, né, que o pessoal utiliza o dia inteiro ali o equipamento, reunião online, conexões ao tempo todo, software e tal. Então, o crescimento vai ser, assim, a oportunidade tem em todo lugar, né, de Wi-Fi. Hoje em dia ninguém fica sem. Até no agronegócio precisa ter ali a conexão. Você coloca uma conexão rádio, o cara coloca um AP ali na ponta para conectar os IoT que eles são Wi-Fi. Entendeu? Então vamos colocar, ele quer que a pessoa quer que abra a porteira, faça um controle de temperatura, tudo utiliza ali uma conexão 2.4, ele vai precisar. Então a oportunidade está em todo lugar ali. Não tem nenhum local que você vai hoje em dia. Parece que quando você vai numa casa uma pessoa que não tem Wi-Fi, parece que ela está no tempo das cavernas, né? Então não dá para você fica desesperado ali sem, né? Sem conexão. Então tem em todo local tem. Então é necessário mesmo. E você falou um termo muito importante que tem sido comentado dia a dia, que é a internet das coisas, o IoT, né? E aí eu volto a falar para vocês que nos equipamentos da Intelbras a gente tem um IoB, né? A gente tem uma internet do comportamento, ou seja, a gente consegue nesses APs tirar informações também vitais para as empresas que querem trabalhar com esses produtos, né? E isso é um fator que eu acho que é importante ser mencionado. Vários equipamentos da Intelbras que utilizam, né, essa parte de, de IoT, né? Então, hoje em dia, você chega numa casa, ela é praticamente toda conectada, né? Então, na minha casa mesmo, minhas tomadas todas, elas são já conectadas no Wi-Fi, né? Então, eu consigo fazer o controle dela de longa distância. Uma campainha, hoje você não está em casa, mas consegue atender quem está tocando sua campainha em casa. Uhum. Né? Então é um produto da Intelbras, sensacional. Você coloca lá, é Wi-Fi, você conecta e eu tô no trabalho, se chega uma encomenda para mim, eu consigo atender a pessoa e falar, pode colocar ali, entrega tal. Então é muito mais fácil. Hoje em dia a gente vive um mundo, né, conectado. A gente é um mundo conectado. Então, Uhum. o, o seu relógio está conectado no seu celular, que o seu celular está conectado em outro dispositivo, no Wi-Fi. Então a gente vive nesse mundo conectado. Se a gente ficar fora desse mundo, a gente fica para trás. Então a gente precisa se atualizar para poder entender como é que está esse mundo de tecnologia. E a gente. Desculpa, Tavi, Sem só para problema. pegar o gancho dele, é uma brincadeira que eu faço, que é o seguinte: eu tenho na minha geladeira de casa um scanner que passa e verifica se a cerveja na quinta-feira está lá. Se não tem a cerveja, ela já Caramba, emite um bom. pedido, ela já emite um pedido imediato para o supermercado para fornecer aquela cerveja. O problema é que a balança do banheiro tá mimando o comando para lá e bloqueia meu pedido, você entendeu? Então hoje em dia nós estamos conectados. Desculpa a brincadeira, é mais para descontração, Não, mas mas nós é vivemos num verdade. mundo totalmente conectado e cada vez mais. E aí, sem dúvida, a importância da utilização correta dos dispositivos corretos, né? Obviamente, eu eliminei a balança, eu cortei ela lá de casa, sumi com ela, mas enfim, o objetivo nosso é cada vez construir novas redes com tecnologias aplicadas de forma correta para a gente obter o melhor resultado do que a gente precisa. E, Desculpa te sem interromper, problema, é Tamires. importante salientar que é um mercado em expansão. Oportunidade de trabalho tá aí batendo na porta e a gente sabe que muita gente tá perdendo o gancho. Então, para você que tá aí assistindo a gente, olha só, uma oportunidade de mercado, automação. Hoje em dia, o que é o mundo sem automação? Todo mundo tem ali seu smart speaker em casa e tá ali uma oportunidade de você ganhar muito dinheiro. Então, mais uma vez, aquele merchanzinho, né? Procura a Multirede, vai entender um pouquinho mais. Treinamento tá aí, olha. Todo mês tem treinamento novo e a oportunidade de você ganhar o seu mercado e construir o que você deseja. Certíssimo, E sem Tamires. contar que ainda
Nós temos ali o apoio do Rodrigo, né? A Intelbras está ali apoiando você nos seus projetos grandes. Então, olha só que mão na roda que é. A Multirrede está aberta a receber grandes projetos, a ajudar na execução, na construção, e tá ali, ó, porque é na parceria mesmo. Sim, é assim que funciona e não tem de outra forma. Se você tem esse trabalho a 6 mãos, tanto da integração, quanto da distribuição, quanto do fabricante, todos caminhando juntos, o resultado ele é sempre positivo e você vai chegar onde você quer. É o que a gente quer passar para vocês com o nosso Linkcast. Conheça um pouco mais dos produtos, conheça um pouco mais de tecnologia e trabalhe em conjunto com os parceiros de forma a obter o resultado que você precisa. E a consequência ela vem naturalmente, né. Todo mundo fala: "Ah, eu quero ganhar dinheiro", mas ganhar dinheiro como? Você tem que aprender a trabalhar de uma forma construtiva para que esse dinheiro ele seja uma consequência natural, ele venha naturalmente. Exatamente, a oportunidade é a gente quem cria, né? Exatamente, falou tudo. Rodrigo, eu vou agradecer você pela presença aqui no nosso Desculpa. Linkcast. Hum. Foi um prazer Eu receber que você. agradeço. Obrigada por ter vindo. Estamos te esperando aqui na mesa também. Todo mundo que vem remoto aqui cria a obrigação de vir para a mesa Sim. com a gente, Será tá? um Muito prazer. obrigado pela atenção, pela disponibilidade, por estar aqui. Obrigado pela parceria no projeto, que foi um sucesso. Sim. Eu posso falar porque eu estive lá e, gente, Ai, sabores, coisa boa. sabores indescritíveis. É Coisa verdade, boa que é Rodrigo. de Minas, né? É Pois verdade. é, pois é. Então fica o convite, quando você tiver para vir para Minas, vamos gravar um programa Sim. aqui, em loco, juntos, falando sobre as tecnologias, divulgando o que há de mais Sim, moderno, um né. prazer. Será um prazer recebê-lo aqui. Tamires, Pode deixar, obrigado gente, eu vou mais ficar uma vez pela sua parceria, pelo seu Obrigada, trabalho em Rômulo. conjunto. Um prazer Vamos estar sempre juntos. com você aqui e agora. Eu espero você para o próximo Linkcast. Muito obrigada.